Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 16 de janeiro de 2021, o dia que o Senhor, o sábado que o Senhor já preparou, já concretizou sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Deus te abençoe, que você tenha aí um sábado maravilhoso, um final de semana maravilhoso, em nome de Jesus. Estamos lendo a palavra do Senhor e sempre pensando um pouco, meditando um pouco sobre aquilo que o Senhor Deus deseja sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Depois temos orado, colocado tudo isso diante do Senhor, né? A nossa casa, a nossa família e o nosso país, né? Estamos passando dias muito difíceis lá em Manaus, Amazonas, também em outros lugares. A pandemia está realmente trazendo muitas situações e circunstâncias, expondo também, com certeza, a fragilidade, né, do nosso país, dos nossos gestores públicos, da capacidade de gestão de problemas, dificuldades, e nós estamos orando por isso, também com certeza por essas famílias, por esses servos do Senhor, irmãos em Cristo, que estão passando toda essa dificuldade, estamos colocando diante do Senhor, e no final também estaremos orando e colocando diante do Senhor todas essas coisas em nome de Jesus, porque a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, né? Então que nós sejamos felizes e que o Senhor se manifeste exatamente, poderosamente sobre a nossa família, mas também sobre o nosso país, sobre o nosso povo, em nome de Jesus, né? Porque não tem sido fácil. Então vamos orar daqui a pouco também pelo nosso país, em nome de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor, Mateus capítulo 9. Bom dia, minha tia Rosália, bom dia, minha tia Alzira, todos que estão aí acompanhando. O Senhor esteja sobre a vida dos meus tios, meus primos, né? Também os seus netos, filhos, o genro, a nora, todos estejam aí sendo abençoados, protegidos pelo Senhor, todas as nossas famílias, meus pais, também o seu João, dona Dária, dona Nadir, seu Toninho. O Senhor esteja sobre a vida de vocês, também com e também a saúde, protegendo, preservando, né? E eu tenho orado também por aqueles que estão com a pandemia, meu primo Daniel, por exemplo, outros que estão, os sobrinhos da pastora Júlia e todos os outros. O Senhor esteja derramando a sua glória, do seu poder. Dona Dialina, que nós estamos orando também, né, para que o Senhor visite os seus pulmões, o seu coração, o seu organismo, trazendo vitória, trazendo vida, trazendo ressurreição, em nome de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor, Mateus capítulo 9, versículo 1. Diz assim: entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho. Tem bom ânimo, filho. Estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil, dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Glorificaram a Deus porque dera tal autoridade aos homens. Eu vou ler a passagem que também conta a mesma história, sobre uma outra perspectiva, que é a passagem de Marcos, capítulo 2, versículo 1 em diante, diz assim: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele,
conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava aí, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Bom, a gente já percebeu que Jesus está numa visitação didática, né? Ao campo, né? Na sua região principal, que é Cafarnaum. Sua região por quê? Porque Cafarnaum era uma cidade litorânea, era uma cidade de fácil, vamos dizer assim, fácil de se chegar, fácil de sair. Era uma cidade fácil de pegar o transporte mais, vamos chamar, mais público que existia na época, que era uma embarcação para ir para outros locais. E Cafarnaum também era muito estratégico, porque a cidade de Cafarnaum era o lugar de moradia de Pedro, e a sogra de Pedro moravam ali. E a Bíblia fala de que Jesus fez daquele lugar a sua casa, o seu ambiente, o lugar da sua moradia, né? Ele com certeza era da Galileia, ele foi reconhecido e foi contado ali com José e Maria no tempo lá de Herodes, o primeiro, né? De Herodes o Grande, no recenseamento, quando ele nasceu. Mas depois, na sua já fase adulta, ele vai para Cafarnaum e ali ele fundamenta o seu ministério. Foi ali que ele chamou os discípulos, os principais, a maioria dos discípulos foram chamados naquela região. Foi ali que ele teve os maiores embates, né, com os escribas, com os fariseus, também com alguns dos sacerdotes e também com outros grupos de religiosos. Foi ali que também ele se movimentou e muitos e centenas de milhares de pessoas foram curadas, libertas. Então aquela região foi para Jesus um quartel-general, foi um ponto de encontro, foi um lugar por onde ele mais se manifestou, mais se movimentou. Então a palavra diz que ele estava ali chegando no seu ambiente. Em Mateus diz assim: entrando Jesus no barco, passou ao outro lado e foi para a sua própria cidade. E ele adota aquela cidade como sendo a sua cidade, né? E em Marcos diz ele foi para a sua casa, e ele adota a casa de Pedro como se fosse a sua própria casa. Então você percebe o ambiente, né? E a palavra do Senhor fala que chega no momento ali, e ele chega sempre, e você sempre lê assim nessa região: ao entardecer, ao anoitecer, ao cair da tarde. Então era um lugar também de descanso de Jesus. Então Jesus está chegando naquele lugar. E a palavra do Senhor mostra que as multidões afluíam, né, naquele lugar. E a palavra do Senhor diz também de que haviam 4 amigos que haviam combinado uma coisa: levar um paralítico para que ele fosse se encontrar com Jesus. Claro, um paralítico, uma pessoa sem os movimentos, né, de perna, de braço, de tudo, numa maca, numa cama, não tinha como.
a multidão era muito grande, era muito volumosa, não cabia. Janelas pequenas, todo mundo amontoado um em cima do outro ali, não tinha como. O que esses homens fazem? Esses homens vão pelo plano B. Qual é o plano B? Colocar o homem custe o que custar. Então eu imagino aqueles 4 amigos, né, pensando na estratégia, fazendo barulho, um gritando, ô fulano, pega isso, o outro, ô ciclano, pega aquilo outro, ô Beltrano, faz isso, faz aquilo, cadê a corda? Não tem corda. Vamos amarrar as nossas próprias roupas, um lençol, pega alguma coisa, vamos fazer umas trouxas aí, vamos fazer nó, vamos emendar uma na outra, né? E aquele alvoroço, aquela confusão. Mas a Bíblia fala que esses homens subiram no telhado, esses homens com certeza tinha um que queria fazer e o outro não queria fazer, falando, a gente vai quebrar o telhado de uma casa, a gente vai quebrar, né, a cobertura de uma casa. É a casa de Pedro, a gente conhece Pedro. Pedro não é uma pessoa fácil. Pedro não é uma pessoa assim muito delicada não, né? Qualquer coisa ele solta da espada e corta a orelha, né? Então tinha toda essa dificuldade, tinha toda essa pressão. Mas esses homens tinham um projeto, um objetivo, e eles abriram o telhado. Com certeza foi um movimento, uma barulheira, né? Pedaço de areia, pedaço de telhado caindo para tudo quanto era lado. Ficaram ouvindo onde Jesus estava mais ou menos, e ali, naquele lugar onde o som da voz de Jesus estava mais alta, eles começaram a furar, a abrir, e ali eles começaram a descer aquele paralítico. Eu imagino, alguns acham, aí é só achômetro mesmo, né? É a minha imaginação. Eu imagino que, ao invés de descerem o paralítico assim, reto, né? Horizontal, né? Eles devem ter descido o paralítico mais na vertical, comprido, né? Possivelmente, claro. Porque ficava mais fácil, eu pelo menos acho que ficaria mais fácil fazer o buraco menor do que maior, né? Mas enfim, e aquele paralítico deve ter amarrado, deve ter descido olhando para os lados com os olhos fechados, como quem estava meio dormindo, meio desmaiado, né? Talvez até com muita vergonha do que estava acontecendo, as pessoas vendo ele, claro, a circunvizinhança conhecia ele, os 4 amigos também eram conhecidos. Isso ia ser, né, pensando alguns, possivelmente ia ser uma pendência, porque depois quem ia pagar o prejuízo do telhado? Quem ia pedir desculpa para Pedro e para a sogra de Pedro? Quem ia, né, levantar as custas daquela destruição, né? O telhado tinha sido quebrado. Alguém ia pagar o custo daquilo. Mas, enfim, aqueles amigos estavam numa só vontade: colocar aquele paralítico de frente com Jesus Cristo. Você perceba, tanto em Marcos como em Lucas, como em Mateus, em nenhum momento Jesus repreende a atitude daqueles homens. Em nenhum momento Jesus fica preocupado com o volume, com a poeira, com a coisa caindo. Sei lá, se alguns resíduos ou pedaço de telhado mesmo não tenha caído em cima da cabeça de Jesus. Porque quando você começa a fazer uma coisa meio assim, no sopetão, não tem como planejar nada, né? Não tem como planejar os riscos, o que vai acontecer na operação do negócio. Não, estava lá, né? Então deve ter caído em cima de Jesus, Jesus deve ter, né, até tampado assim para não se machucar. Mas aquele paralítico desceu. E uma primeira coisa que Jesus faz, que é a atitude de Jesus, é falar o seguinte: vendo-lhes a fé. Tanto em Marcos como em Mateus,
o escritor, tanto Marcos como Mateus, pontua isso, sublinha, destaca, que Jesus, vendo-lhes a fé, não era a capacidade de crer daquele paralítico, mas era a capacidade de crer no Senhor Jesus daqueles 4 amigos. Ou seja, Jesus estava ali tal qual nós já havíamos percebido e Jesus havia sublinhado lá no centurião, lembram? Quando o centurião foi clamar, pedir socorro, suplicar pelo seu escravo que estava enfermo em sua casa, a mesma coisa. Jesus vendo-lhes, ou seja, Jesus mais uma vez, ele fica maravilhado, ele fica espantado com a fé daqueles homens que estavam ali por aquele paralítico, que estavam pagando preço por aquele paralítico, que estavam pagando o mico diante de toda a circunvizinhança por causa daquele paralítico. Estavam dispostos a enfrentar um conflito, uma briga, uma discussão com Pedro, com a sogra de Pedro, com a família de Pedro ali. Mas mesmo assim, eles estavam convictos, eles estavam completamente conscientes de que a obra deles ali era colocar o paralítico de frente para Jesus Cristo. O segundo grupo, aqui que fala em Mateus, é o grupo dos escribas, que ao invés de olhar aquela cena de uma maneira saudável, eles discutem a frase de Jesus, filho. Jesus o chama de filho. Filho, carinhosamente. Os teus pecados estão perdoados. E aquele grupo dos religiosos estão mais preocupados com a plástica, com o ambiente. Aqueles sim estavam muito incomodados com a poeira. Estavam incomodados com aquela ação desprogramada, não elencada, né, possivelmente vamos dizer assim, na mensagem do culto daquela reunião. E eles, ao invés de enxergarem o sentimento de Jesus, o sentimento daqueles homens, pura e simplesmente estavam apenas discutindo teologicamente como alguém pode perdoar pecados, senão Deus. Parece que eles não tinham ouvido, não haviam percebido que Jesus havia ensinado isso lá em Mateus capítulo 6, quando disse assim, né, no Pai Nosso, que os pecados, que se nós perdoássemos aos pecados dos outros, nós também seríamos perdoados, não é assim? Então eles não participaram da lógica da constituição de céu, de reino dos céus, que o Senhor Jesus havia ensinado lá em Mateus capítulo 6. Então, ele falou, filho, os teus pecados estão perdoados. E como Jesus, conhecendo-lhes o coração, sabiam o que eles estavam arrazoando, né? Claro que conhecia. Jesus, eu poderia chamar de um deles, né? Porque conhecia a Bíblia, escrevia e compilava a Bíblia, a Torá, e não apenas compilava, mas ele era um mestre, ou seja, ele era um rabino, ele também era considerado um fariseu. Então, Jesus conhecia-lhes detalhadamente, com certeza, tudo aquilo que eles pensavam ou comentavam, cochichavam. Sabe quando você conhece uma pessoa que talvez você não saiba o que ela esteja falando, mas você conhece o sentimento dela? Jesus sabia dos dois, porque ele era, claro, um homem impregnado do Espírito Santo e tinha, claro, discernimento, mas também conhecia, sabia quem eram aqueles religiosos. E aí, ele interpela e diz o seguinte, diz aqui, Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, por que cogitais o mal no vosso coração?
Pois qual é mais fácil, dizer, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ou seja, Jesus está falando, diante da constituição de reino, diante daquilo que eu já ensinei, diante de tudo aquilo que é a plataforma do reino, do evangelho, do meu evangelho, do evangelho de Jesus Cristo, para vocês saberem que esse reino, que esse movimento espiritual, esse céu que está se aproximando da terra e a terra que está se aproximando do céu, e esse movimento da Trindade fazendo com que céu e terra se manifestem em conexão, em comunhão plena. Não só apenas esse homem está sendo perdoado nos seus pecados, mas esse homem está também sendo curado da sua enfermidade. Por isso, homem, levanta-te, toma o teu leito e volta para a tua casa. Ou seja, a plenitude, a completude do ministério do reino, porque o ministério do reino, ele é observado, ele é sublinhado pela fé, pelo conhecimento, pela maturidade e também pela perseverança. Mas também o reino é sublinhado pelo sentimento do coração, não apenas por um conhecimento teórico, teológico aprofundado, mas porque existe a vida, existe a conexão do amor, da comunhão. E Jesus está mostrando ali, agora para os seus residentes, que uma boa parte, não todas, mas uma boa parte das enfermidades que assolam a humanidade não vem por causa de uma pandemia, não vem por causa de uma infecção, não vem por causa de uma enfermidade mapeada, esquadrinhada, tecnologicamente, né, conhecida. Mas em boa parte das vezes, as enfermidades são fruto de sentimentos, situações de ressentimento, de amargura, coisas mal resolvidas, a falta de perdão de uma das partes, né? A amargura, a tristeza, o desapontamento com o outro. Isso sim traz enfermidades. Tanto é que nós já sabemos, nós todos sabemos, e os técnicos e os médicos e os doutores e os terapeutas também sabem, que a maior pandemia não está tão somente num vírus que está sendo a cada dia, né, mapeado, esquadrinhado, está havendo alterações na sua constituição, e tem agora, né, eles chamam lá de cepa, acho que é cepa isso o nome, né? Eu sei que é uma reconfiguração do vírus e tal, tem um em Manaus, tem uma outra reconfiguração lá na Inglaterra, tem outra reconfiguração não sei aonde, enfim. Mas o que está também se observando é que existe um resultado de uma pandemia que é a enfermidade emocional, que é a enfermidade nos sentimentos, que é uma insegurança, uma tristeza, uma angústia, uma aflição, algo que não é a pandemia, mas as circunstâncias estão como que evidenciando, salientando coisas que já estavam localizadas, já estavam manifestas na vida daquela pessoa. E a pandemia é apenas, nesse caso, nessa situação, é apenas um instrumento a mais diante de tudo que muitos já estavam vivendo, ou já estavam como que incubados naquelas enfermidades emocionais e que agora foram colocadas à tona, foram colocadas em evidência nesse momento. Então, o que o Senhor Jesus está fazendo é mostrando que o Evangelho, que o reino, que a plenitude, a graça, o mover de Deus, a bondade do Senhor em Jesus Cristo
estão manifestos e estão desejosos de curar, amparar, restaurar, libertar em todos os sentidos. E esse paralítico, ele foi observado pelo Senhor Jesus não pelo evento em si, não pela sua paralisia, não pela sua enfermidade aparente, mas por aquilo que estava no seu sentimento, no seu coração. Aquilo que só o reino dos céus, aquilo que só o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, pode identificar, pode diagnosticar. E ele vai até aquele homem e fala: os teus pecados estão perdoados. Ou seja, eu não vou olhar o sintoma, eu vou olhar a causa, eu não vou olhar a consequência. Eu vou olhar o que causou essa paralisia, o que causou essa depressão, o que causou essa tristeza, o que causou essa angústia, o que causou essa aflição. E aí o Senhor vai até aquele homem, já com diagnóstico e já com a cura. Qual é? A sua palavra, a sua instrumentalidade, a sua libertação. Os teus pecados estão perdoados. Imediatamente depois ele diz: levanta, toma o teu leito e volta para casa. Ou seja, com certeza, aquela situação tinha uma origem, a família, a casa. Porque tanto Marcos como Mateus dizem que imediatamente depois Jesus já falou-lhe: volta para o teu lar, volta para a tua família, volta para aquilo que te levou ou te causou. Porque família, eu sempre falo, né? A família é uma grande bênção. Mas a família é um lugar, um ambiente bom, favorável, de segurança, mas também é um ambiente onde se causam os maiores danos, os maiores traumas, os maiores ressentimentos, as maiores aflições, as maiores feridas, as maiores amarguras, os maiores ressentimentos, porque naquele ambiente está quem nós amamos mais. E porque quem nós amamos mais, nós também, quando machucados, somos muito machucados, em todos os níveis. Então é exatamente isso que Jesus está falando. Jesus está se utilizando daquele ambiente de casa, de família, para dizer para aquele paralítico: volta para a tua casa, seja instrumento de cura, seja instrumento de libertação, seja instrumento de mudança, de alteração, de transformação, porque volta para a tua casa, volta para aquele ambiente que estava tenebroso, que estava nebuloso, que estava inseguro, que estava tenebroso, e volta para aquela condição terrível e transforma por causa da tua transformação. Exatamente o que o Senhor Jesus estava dizendo a todos aqueles. É uma grande bênção. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, porque se Jesus havia falado na figura daquele leproso, o primeiro que ele curou depois que ele desceu do Monte das Bem-aventuranças, que ele estava indo a todos, aqueles que não teriam qualquer condição, qualquer situação, qualquer circunstância de sobrevivência, de milagre, mas o Senhor estava vindo, porque o leproso significava isso, que o Senhor estava vindo a todos, não importa a raça, a condição social, a condição econômica, educacional, cultural, na pessoa daquele centurião que representa o ímpio, o gentil, né? Mas que o Senhor estava sublinhando a sua fé, a sua capacidade de crer no Senhor Jesus. Que também ele estava vindo, como no caso da sogra de Pedro, que era alguém conhecida, era alguém próxima de Jesus, mas que também passou por circunstâncias, por adversidades, mas ele também, mesmo que ele não mudasse aquela realidade, ele estava com a sogra de Pedro naquela realidade, porque o Senhor Jesus é o Emanuel, Deus presente. Porque quando o Senhor tem um plano dizendo a respeito da tempestade, porque quando o Senhor tem um plano, não importa a tempestade, não importa aquilo que o inimigo fez, ou planejou, ou realizou, ou que esquadrinhou, estabeleceu, a vontade, o poder de Deus está acima disso. E ele manda que aquela tempestade apazigue e amance, porque existe um projeto, um plano de Deus, que é a cura, é a restauração, é a libertação, é a salvação. E aqueles endemoniados de Gadara, que estavam do outro lado da margem,
né, na região de Gadara, foram alcançados pelo Senhor, e o plano do inimigo não teve o seu sucesso. Por quê? Porque aqueles homens foram libertos e aqueles demônios entraram na manada, no rebanho de porcos, e ali foram precipitados no abismo. Por quê? Porque o Senhor Jesus está preocupado em cumprir com a obra. A Trindade está preocupada em libertar o homem, o ser humano, eu, você, nós todos, e vivermos a plenitude, porque aqueles dois homens pregaram o Evangelho, e aquela região foi completamente alterada, e depois, mais tarde, Jesus vai mostrar isso, tanto em Mateus como nos outros evangelhos. Porque quando Jesus volta para casa, ele volta para casa num momento, num ambiente em que a família precisa estar. Porque aquela casa, ela representa exatamente aquilo que uma casa precisa ter aos olhos do reino. Primeiro, a Bíblia, não o livro de Mateus, mas de Marcos, fala que Jesus ensinava-lhes a palavra. O primeiro grupo é o grupo que deseja ouvir da palavra e aprender da palavra, porque é o grupo do fundamento. É o grupo que estabelece a fundação, o alicerce daquela casa. Né? Nós já vimos isso lá nos 2 fundamentos, em Mateus, quando o Senhor fala daquela casa que está alicerçada sobre fundamentos consistentes, porque esses fundamentos escavaram e foram colocar, né, as suas raízes ali na rocha firme, como diz lá no livro de Marcos. Então, toda aquela obra que haveria de acontecer estava baseada sobre fundamentos. Jesus ensinava-lhes a palavra. Então, o primeiro grupo é o grupo que deseja aprender da palavra. É o grupo que quer, né, esquadrinhar, aprender, pegar coisas na palavra que ninguém tinha visto. E que alguns talvez tenham falado, não, é lenda, não está escrito, mas ele procura, ele percebe que está escrito, está ali. Ele não tinha observado, mas com uma lente mais forte, né? De uma maneira mais assídua, mais profunda, está escrito na palavra, realmente está escrito, está ali. Esse é o grupo que fundamenta os outros grupos. É por isso que numa igreja, a escola bíblica, chamada escola bíblica, ou então nos domingos a escola dominical, está tão fragilizada. Você tem igrejas grandes, muito cheias de gente, Mas eu sempre falo, cheia de gente, de pessoas vazias. Por quê? Vai na escola bíblica. Aliás, algumas delas nem escola bíblica tem. Não dá tempo. Os eventos são tantos, os cultos são tantos, são tantos os horários. O salão, a nave principal fica tão cheia que não dá tempo. Mas o fundamento está aqui. É a palavra de Deus. É Jesus ensinando-lhes a palavra. No caso aqui, nesse tempo, né, a Torá, né, o Pentateuco, o livro dos profetas, os livros poéticos do Antigo Testamento. Em segundo lugar, o grupo daqueles que enfrentam qualquer coisa. É o grupo daqueles que ficam buzinando no ouvido do outro. Vamos lá, vamos ouvir a palavra. Né? Olha, agora eu não preciso ir na igreja, é só ligar na internet. Agora está mais fácil. Você ligou? Não, não liguei. O Wi-Fi não pegou, não sei o que lá, isso, aquilo. Sempre está arrumando. Até que essa pessoa vai com ele e fala, não, então vamos ligar aqui, vamos agora, já. Não tem jeito. E de tanto insistir, que a pessoa fala, poxa, de maneira, até por educação, até porque tá assim, sem paciência, é melhor fazer ele logo o que ele está pedindo. E de repente o Senhor toca no seu coração. De repente o Senhor vai até lá, no seu coração, no seu interior, o Senhor visita, o Senhor se manifesta e cura, liberta, restaura. Por quê? Porque é o grupo daqueles que creem que Deus tem algo para fazer, que creem que Deus pode alterar, que creem que Deus pode reconciliar, que creem que Deus pode curar, que pode libertar,
que creem que Deus pode movimentar céu e terra para que aquela pessoa seja alcançada. Eles acreditam, eles fazem todo o esforço, eles pagam qualquer preço. É o grupo daqueles que estão dispostos a enfrentarem céu e terra para que a palavra, a obra de Deus se manifeste, seja estabelecida sobre a vida daquela pessoa ou daquelas pessoas. São pessoas dispostas. Tanto é que Jesus viu-lhes a fé. Jesus não se maravilha pela música, Jesus não se maravilha pela plástica do ambiente, pela estrutura, pelo departamento A ou B, pela quantidade de ar-condicionado, não. Mas Jesus se maravilha pela fé. Vendo-lhes a fé, que ele fala do centurião, Jesus ficou maravilhado, espantado com a sua fé. Porque sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. O terceiro grupo que sempre existirá é o grupo do comentário. Ah, você viu aquela roupa? Ah, mas você viu o que ele falou? Você viu quantos amém ele fala? Você viu quantos S's ele engole na sua palestra? Ou, né, você viu quanto ele falou disso, daquilo, daquele assunto, só fala daquilo? Então são as pessoas que estão endurecidas, cauterizadas no sentimento, não conseguem mais observar a não ser sob o crivo da discussão, né? Da avaliação das palavras, da teologia usada. Eles não conseguem mais sentir se Jesus está presente ou não está presente. Aliás, eles nem importam com isso. Eles querem saber exatamente que hora vai acabar, que hora vai começar. São aqueles do relógio, né? Se tal coisa estava prevista ou não estava prevista, se a palavra foi lida ou não foi lida, o quanto se disse daquele versículo, ou o quanto se errou, se falou como é que fala? O singular, ou se falou outra palavra, se errou. Mas a pessoa, ela está impossibilitada de sentir a presença de Deus. Ela não está mais com seus sentimentos depurados diante do Senhor, para que o Senhor possa tocar-lhe, possa curar-lhe, possa restaurar o seu coração, o seu íntimo, possa ampliar uma visão para um futuro, para uma restauração, para um renovo, para uma reconstrução. Não. Falou blasfêmia. Olha aí, tá vendo? Eu falei para você. E o quarto grupo é o grupo maravilhoso que todo mundo sabe que existem sempre aquelas pessoas, é o grupo da festa. Porque a Bíblia fala que eles ficaram maravilhados. E eles começaram a falar, nunca ouvimos uma palavra como essa, nós nunca... Meu Deus, o que é isso? É o grupo da festa, é o grupo da alegria, é o grupo que se propõe, é o grupo que se dispõe. É aquele grupo que nem sempre é tão, vamos dizer assim, tão firmado como o primeiro grupo. Nem sempre tem um objetivo, um projeto como o segundo grupo. Nem sempre é chato como o terceiro grupo. Mas é o grupo da festa. É o grupo que, se vai ter um movimento, ele sempre está pensando, quem vai fazer o churrasco? Quem vai comprar o refrigerante? Será que tem água? Será que... É aquele grupo da celebração que sempre tem que ter. E nós, servos de Deus, precisamos aprender com cada grupo, porque para cada grupo o Senhor Jesus tem uma palavra. Para cada grupo o Senhor Jesus tem um discurso, não é? Para cada grupo o Senhor tem um alimento. Para o primeiro grupo o Senhor viu-lhes a fé. Para o segundo grupo, né? Que é o grupo da cura, que precisa de cura, o Senhor falou, teus pecados estão perdoados e levanta-te e toma a tua cama e volta para casa.
Ou seja, o Senhor Jesus tem libertação, o Senhor Jesus tem cura e o Senhor Jesus tem projeto de vida. Né? O terceiro grupo é o grupo que é razoável, é o grupo que discutia. E a Bíblia diz que Jesus, vendo que eles estavam razoando, ele foi até lá e explicou de maneira teológica: olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra, levanta e anda. Ou seja, o Senhor Jesus alimentou-lhes a dúvida, alimentou-lhes também, racionalmente falando, aquilo que eles precisavam. Por quê? Porque tinha um quarto grupo. Porque havia uma festa, havia uma celebração, Jesus estava ali, a palavra foi pregada, o mover de Deus se manifestou, o poder do Espírito Santo se derramou sobre aquele povo e todos ficaram impressionados com aquilo que Jesus havia feito. Por quê? Porque havia realmente um movimento, o mover e a plenitude da Trindade estava naquele lugar. E Jesus Cristo, homem, estava representando o reino dos céus, como representante único, perfeito do reino dos céus, porque o próprio rei estava ali, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores também estava encarnado naquele lugar, em Jesus Cristo, e ele pega e se estabelece, se manifesta em amor, falando da palavra para aqueles que precisavam da palavra, falando para aqueles que precisavam de uma ação, falando para aqueles que estavam ali dispostos a pagar o preço, e falando para aqueles que também estavam em celebração e festa, porque esse é o nosso Senhor Jesus, que nos alimenta em todos os níveis, porque ele é o pão que desceu do céu, e quem se alimenta desse pão jamais terá fome, jamais terá sede, porque ele é o alimento eterno, ele é o pão que o Senhor Deus nos deu. Não como o pão que pereceu no deserto com os nossos pais, mas aquele pão que nos levará para a eternidade com ele, em nome de Jesus. E para terminar, aquela família nos mostra muito o que uma casa precisa ter. Primeiro, né? Mais no Evangelho de Marcos diz que o Senhor voltou para sua casa e ensinava-lhes a palavra. Né? Aqui está com peso de contrato, de escritura, ensinava-lhes as escrituras. A primeira coisa que uma família precisa observar é se a palavra de Deus está sendo ensinada. Por quê? Porque a família precisa ser uma escola. A escola lá de fora ensina, mas quem educa é a família. Educação e ensino são conceitos diferentes. E nós vivemos uma geração em que a família quer terceirizar a educação. Não, a educação, ela só existe dentro de casa. Em segundo lugar, a palavra do Senhor fala que aqueles homens estavam levando aquele paralítico para uma casa. Por quê? Porque a casa tem que ser o ambiente da cura, não o ambiente da discórdia, não o ambiente da confusão, não a falta de ambiente. Pelo contrário, tem que ser o ambiente. Em terceiro lugar, aquela casa era um lugar onde se colocava os sentimentos e as palavras, até para que houvesse, entre aspas, a princípio, um conflito. Mas que esse conflito pudesse causar edificação, ensino, que pudesse causar comunhão. Em terceiro lugar, aquela casa mostrou que aquele homem foi curado e foi liberto, porque a casa, como eu digo, né, sempre na nossa condição virtual, a casa precisa ter um ambiente de comunhão, onde nós encontramos ali a igreja. E a igreja é simplesmente o local onde na nossa comunhão nós encontramos a cura, a palavra, a edificação, a libertação, a restauração e o propósito para aquilo que nós viveremos a posteriori, né? Porque a casa tem que ser o lugar da festa, da celebração.
os moradores daquela casa precisam ter vontade de estar em casa. Nós estamos vendo nessa pandemia uma situação muito ruim, que as pessoas, algumas delas, algumas famílias, estão em dificuldade, porque perceberam que não conseguem viver em família. Olha, a palavra de Deus é tão maravilhosa que eu já estou falando há 45 minutos, já falei tudo que tinha que falar, não posso falar mais. Mas ela é maravilhosa porque ela ensina. E ela vai falando. E se a gente ficar conversando aqui, a gente vai conversando. Mas nós precisamos ser trabalhados no nosso espírito. O Espírito Santo tem espaço para trabalhar em nós exatamente todos esses fundamentos, esses conceitos. Olha o que Jesus fala em poucos versículos, num exemplo tão simples, tão maravilhoso, que é a cura do paralítico de Cafarnaum. E é exatamente isso que o Senhor está falando conosco. É o Senhor quem deseja nos levantar. É o Senhor quem deseja que nós tomemos aquilo que se apoderou, se assenhorou de nós, que nós possamos nos assenhorar daquilo. No caso do paralítico, era só a cama. A cama era o lugar, o ambiente de enfermidade, de destruição, de paralisação. Tome a tua cama, ou seja, controla aquilo. E volta para a tua casa, ou seja, transforma aquele local, aquele lugar, naquele lugar que se manifestará o céu, o reino dos céus naquele lugar. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós colocamos cada servo teu, cada serva tua, cada família aqui, a Magda, minha tia Rosária, todos que estão aqui, Bispo Antônio, familiares, João, Roseli, familiares, a Amanda, familiares, a Sueli Filintro, familiares, a dona Dialina, que está lá no hospital, na UTI, que o Senhor possa derramar sobre o seu coração, dona Dialina, sobre os seus pulmões, a graça, a glória esteja visitando a senhora, também o meu primo Daniel, também o Abraão e tantos outros que estão passando por esse momento, que estão vivendo o Salmo 23 na plenitude. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E que o consolo, o conforto, a presença, o poder de Deus se movimente, se mova sobre a tua vida, se derramando, impregnando, alterando todo aquele ambiente e te curando e te visitando em nome de Jesus. A presença, o mover de Deus, ó Deus de maravilhas, visitando artérias, veias, pulmões, coração, órgãos, em nome de Jesus. Nervos, tendões, ossos, articulações, mente, ouvidos, olhos, derrama-te com a tua cura, visita, ressuscita, restaura, renova, e nós daremos ao Senhor sempre toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Senhor, derrama-te sobre os nossos familiares, aqueles que estão representando seus familiares, seus lares, seus queridos, filhos, netos, sobrinhos, o marido, a esposa, os avós, os tios, os pais. Deus de maravilhas, toca, visita, cura. Nós estamos como esses 4 amigos, ó Senhor, que se colocaram e nós nos colocamos, nos apresentamos diante do Senhor. Cura nossa casa, cura nossa família, visita o nosso lar, derrama-te, ó Deus, e nós daremos ao Senhor toda a honra e toda a glória. Nós te pedimos, ó Deus, pelo nosso país. Deus de maravilhas, tem misericórdia. O que está acontecendo em Manaus, o que está acontecendo no estado do Amazonas, o que está acontecendo em ambientes e lugares que nem a TV, nem a rádio, nem os repórteres, nem os médicos, nem os profissionais de saúde, nem os hospitais estão chegando. Deus de poder, tem misericórdia da nossa terra, visita o nosso povo, o nosso país, liberta-nos, cura-nos, restaura-nos. Perdoa-nos no nosso pecado, na nossa fraqueza, em relação ao Senhor, a te servir. Tem misericórdia. Somos um povo cauterizado, somos um povo endurecido.
Muitos de nós nem conhecemos o Evangelho, achamos que conhecemos, achamos que vivemos o Evangelho, mas não vivemos. Senhor, perdoa-nos no nosso pecado, na nossa falta de conhecimento, no nosso endurecer de coração, de sentimento, de sabermos que existe um Deus, um Jesus que perdoa, que salva, que cura, que liberta. Tem misericórdia do nosso país, derrama-te, ó Deus, perdoa-nos na nossa iniquidade, no nosso pecado, nas nossas situações, na nossa pequenez. Ó Deus, perdoa o sangue do inocente que está sendo derramado sobre a terra, sara a nossa terra, liberta-nos. E nós daremos ao Senhor sempre toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, com o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, e que ninguém te possa resistir, porque você carrega o amor perfeito, o amor eterno de Deus em Jesus Cristo. Ninguém pode te separar dele, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Até amanhã, um beijo, fica na paz, um sábado maravilhoso, hein? Deus abençoe, tchau, tchau, até amanhã.